Olá, eu sou Heloísa Massaro e faço parte do ICABAV como instrutora de Geografia Turística. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Europa. Vamos fazer um passeio turístico, dando pequenas dicas como clima, documentação, moeda, seguro, viagem, embarque, gastronomia e alguns costumes europeus. Sempre devemos dar o máximo de informações ao nosso passageiro, pois para muitos é a primeira vez que estão viajando para fora do país. Então, é claro, batem as incertezas. E se você estiver bem informado, passará a ele essa segurança e assim seu cliente viajará tranquilo. A Europa é um continente composto de 50 países, cada um com as suas diversidades, com seus costumes. É muita coisa para se ver, para sentir, para se esbaldar. Vamos iniciar falando sobre clima. Quando se pensa em viajar, temos que ter muitos elementos à mão, e um deles é o clima, que estará fazendo na época escolhida para essa viagem. Uma coisa que muitos clientes não têm em mente é que a Europa fica no hemisfério norte. Consequentemente, as estações são diferentes daqui. Já pensou o cliente querer passar o carnaval em Veneza, achando que é igual aqui, verão, sol, mar, etc., e pegar uma temperatura que varia entre menos 1 grau e 8 graus, deixando claro que quando é verão aqui, é inverno lá, e as estações são inversas. Qual seria a melhor época para explorar os diversos países europeus? Clima é uma coisa que muda o tempo todo, então o ideal é entender o clima médio das localidades a serem visitadas. Sobre as estações do ano, elas existem de forma bem definidas e devem sim ser levadas em conta quando da escolha da viagem. De meados de junho até meados de setembro é verão, sendo agosto o mês mais movimentado, porque é quando quase todo mundo está de férias. Nessa época os preços sobem, as cidades turísticas ficam cheias, as temperaturas podem chegar até cerca de 40 graus. Já no inverno, que começa no final de dezembro, e serão 3 meses de dias curtos e frio, chuva e neve em alguns lugares. Nos países do norte, esse frio começa a ser sentido bem antes, com dias terminando por volta das 16 horas. Já nos países do sul, o frio só chega lá para novembro, mas também exige uma boa dose de planejamento e paciência, pois algumas estações e restaurantes fecham neste período. Na primavera ainda não está calor e nem tão frio. Varia um pouco de acordo com os países visitados. Em geral, são dias bonitos, de temperaturas amenas, e os preços não serão tão altos e os lugares mais tranquilos. Já o outono é mais sereno, com seus tons de vermelho, laranja e amarelo, que vai do final de setembro até dezembro. Ainda se encontra calor nos países do sul. Já no norte estará bem mais frio, mas um frio ameno, sem as chuvas e sem neve. É bom porque haverá mais promoções e menos lugares lotados. Documentação. É obrigatório portar um passaporte válido. Além disso, essa validade é de no mínimo 90 dias após o término da viagem. Brasileiros são isentos de visto de turismo na maioria dos países europeus. Seguro viagem é uma das coisas mais importantes e que não pode deixar de ser feito, até porque ele é obrigatório, é essencial e ninguém deve viajar sem ele. É a garantia de que se houver qualquer problema ou imprevisto, ele estará completamente protegido e não terá nenhum problema. O bom do seguro viagem é que ele já está com todas as assistências inclusas, como a médica, odontológica, roubo e até a perda ou extravio de bagagem. Dinheiro. O dinheiro na Europa é o euro, mas nem todos os países têm o euro como moeda, então sempre é bom verificar nos países de destino qual a moeda válida. A troca pode ser feita no próprio país. Geralmente se leva uma média de 100 euros dia para cada viajante, não esquecendo que este valor é para as necessidades básicas, como refeições, por exemplo. Cartão de crédito ou dinheiro vivo? A resposta para essa pergunta é os dois. Levar dinheiro e cartão de crédito. Há determinadas coisas que simplesmente não se consegue fazer com dinheiro vivo e outras que não têm a menor condição de se fazer com cartão de crédito, como dar uma gorjeta, por exemplo. Uma recomendação é sempre levar uma quantidade em espécie, dinheiro vivo, para pequenos gastos do dia a dia e levar um cartão de crédito para qualquer emergência. Não esquecer de desbloquear a opção internacional.
Isto é muito importante. Vamos embarcar? Vou falar agora sobre algumas dicas que você deve sempre passar ao seu passageiro. Quando chegar ao aeroporto, se apresentar para o check-in no horário estipulado pela companhia aérea. É bom sempre chegar com 3 horas de antecedência para os embarques internacionais. O check-in é um procedimento realizado pela companhia aérea para a identificação do passageiro. Há uma inspeção de raio-x para as bagagens de mão. Lembrando que é proibido portar objetos cortantes ou perfurantes, que podem ser levados na bagagem que já foi despachada. Lembrar que para os voos internacionais só serão aceitos documentos originais, passaporte e cartão de embarque, apenas isso. Todo viajante que chega ao exterior ou retorna dele precisa passar pelo controle alfandegário, realizado pelo órgão oficial de cada país. Então, tudo certinho? Vamos embarcar rumo ao nosso destino, Europa, vamos lá! E esses são alguns costumes que vamos encontrar espalhados pela Europa. Europeus não gostam que encostem demais. Deem tapinha nas costas ou fique tocando neles. Falar alto em local público, como metrô, ônibus, restaurantes, também é sinal de muita grosseria. Em alguns lugares não se entra de shorts ou decote, principalmente quando se visita locais religiosos. E não esqueça, tá? Lixo é no lixo. É muito comum quando um pedestre pisa na faixa e um carro esteja se aproximando, o carro reduz a velocidade. Espere o pedestre terminar sua travessia. Se o sinal estiver vermelho e mesmo que não venha carro, não atravesse. Em alguns países isso pode gerar multa ao pedestre. É hábito jogar o papel higiênico usado dentro da privada. A lixeirinha é usada para se jogar o que não pode ir ao vaso, como o absorvente, o papelão do papel higiênico, etc. Geralmente, os banheiros nos bares e restaurantes são pagos, cerca de €1, mas você pode tomar um café ou comer algo que lhe dará o direito de usar o banheiro. Eles detestam atrasos. Chegar no horário marcado é ter respeito pelo tempo dos outros. Um hábito comum é dividir a mesa com estranhos, mas cada um tem a sua particularidade. Por isso é bom ficar sempre atento. Na dúvida, observe. Gastronomia. Em alguns países, o almoço é muitas vezes uma pequena refeição. Então, vamos confessar, comer na rua é bom demais. Experimentar comidinhas de rua é um jeito gostoso de conhecer a cultura do país. Por exemplo, comer crepe em Paris, fish and chips londrino é uma tradição de peixe e batata. O gaufre é o famoso waffle, invenção belga que se espalhou pelo mundo. Aliás, os belgas dizem fazer o melhor chocolate do mundo, a melhor cerveja e, além disso, inventar a batata frita. O Ansley Frites, na Holanda, o famoso cone de papel com batatas fritas, lotado de maionese. Crazy Crane, uma linguiça típica da região austríaca recheada de queijo, mas vale a pena disputar um cantinho no carrinho de rua que vende essa salsicha com pão escuro, mostarda e cerveja por menos de €10, o que vale uma refeição. Salsicha com salada de batata. Você encontra em cada esquina na Alemanha e há mais de 1.500 tipos de linguiça e salsicha para experimentar. No leste europeu há um doce típico, o Trendy-Nilke, que nada mais é do que um doce de pão, uma massa enrolada num grande espeto que gira no fogo e depois é passado uma mistura de canela e açúcar. Pastel de Belém, doce típico de Portugal. Tapas e Ramon na Espanha, acompanhado de um bom vinho e uma boa pizza margherita na Itália. Não esquecer as cervejas e vinhos que se encontram por todos os lugares e degustar um café naqueles restaurantes com mesinhas espalhadas pela rua. Isso é imperdível. Outra dica é ir a algum supermercado perto do seu hotel e comprar queijos, vinhos ou cervejas, pães e fazer uma refeição leve em alguma pracinha bem tranquila ou mesmo no quarto do hotel. Agora, não se pode esquecer um slow food, que quer dizer comer devagar. O movimento prega o comer consciente e de maneira prazerosa e com qualidade. Claro que, se puder, deve comer as comidas mais refinadas e típicas dos países visitados. Por exemplo, um bom bacalhau regado a azeite português, um quiche Lorraine na França, uma paella valenciana na Espanha, um espaguete alle vongole na Itália e por aí segue. Pratos e mais pratos, um melhor que o outro. Geralmente, as refeições são constituídas de vários pratos. Por exemplo, no primeiro prato, um caldo, uma salada. No segundo prato, uma massa. No terceiro prato, uma carne com legumes. No quarto prato, uma sobremesa.
E não deixe de visitar os mercados locais, uma verdadeira fonte de informações sobre os costumes e particularidades das nações visitadas. E aí, você gostou dos nossos vídeos, das nossas dicas? Então aproveite, curta, compartilhe e a gente se vê por aí. Até lá!